Então, assim, alimentação consciente na saúde feminina. Por que a mulher? Né? Por que mulher? Mulher, geralmente, né, é que faz as compras da casa. Geralmente a mulher é que escolhe o que vai à mesa, né? A mulher, além disso, ela passa por várias fases de vida, pela adolescência, que tem suas exigências nutricionais diferentes. Depois ela vai passar por uma idade adulta, que também tem exigências nutricionais diferentes. Muitas são mães, então durante a gestação e lactação existem necessidades nutricionais diferentes. Durante a menopausa, né, e a terceira idade também são exigências nutricionais diferentes. Mulheres têm um perfil, uma necessidade nutricional diferente dos homens. Por quê? Eu já vou dizer por quê. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção só de que a maioria das mulheres são vítimas, né, a pressão da mídia pelo padrão de beleza. Então, as mulheres sempre têm que estar, a maioria, né, sempre vive muito preocupada com fazer dieta, com fazer regime, com se encaixar no perfil de beleza. Então, eu vou compartilhar a tela agora. Bom, gente, vocês estão vendo que eu tô o compartilhamento da tela? Então é o seguinte, gente, vocês podem postando as perguntas aí ao lado, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui no evento. Gostaria de dizer que é um prazer estar falando para vocês. É um prazer essa oportunidade de estar falando em público, né? Eu gosto muito dessas oportunidades. E que, assim, eu só tenho a agradecer, tá? E o tema de hoje é alimentação consciente na saúde feminina. Aqui, assim, não sei se vocês estão vendo aqui o ponteirinho do mouse. Essa aqui é a minha logo, né? Que vocês me encontram no perfil do Facebook com essa bonequinha aqui, a Amaranta Ribas. E vocês me encontram na fanpage Atendimento Vegetariano. Então, eu sou médica, coach alimentar e também bióloga. Eu trabalho com medicina holística integrativa, tendo uma visão integral do ser humano. Então, vamos lá, gente. Eu trouxe aqui a imagem de uma mulher com uma consciência, né, expandida. Então, o que é essa consciência, né? O que seria uma alimentação consciente? Consciente vem do dicionário. Primeiro, que tem conhecimento de sua própria existência, capacidade de pensar, desejar, perceber. Ou então, que envolve raciocínio, conhecimento, percepção, decisão. Então, uma alimentação consciente é aquela que passa pela nossa consciência, ou seja, com ciência, com conhecimento de. Então, é diferente, gente, você ter conhecimento do que você vai comer, você ter ciência, do que você fazer uma alimentação irracional, uma alimentação instintiva, uma alimentação simplesmente que vai te dar prazer, mas que não vai te trazer benefício, né? Então, é diferente. Por exemplo, se você planejar uma vez por semana, eu vou ter o meu dia de lazer, exemplo, no domingo, eu vou ter meu dia de lazer, onde eu vou comer algumas bobagens, mas eu sei que é meu dia de lazer. Aí tá, aí tudo bem. Aí você vai comer a bobagem, você planejou, você estipulou, você calculou o dia, você calculou a quantidade, você se deu esse direito. É diferente do que você não controlar isso, do que você não ter nenhum controle e a bobagem comer você. É diferente entre comer uma bobagem e uma bobagem comer você. Então, mesmo a consciência não significa que você vai comer sempre 100% tudo certo, né? Nós temos os nossos momentos, né? A comida, ela não é simplesmente um ato físico. A comida, ela é um ato que ela vai muito além disso, né? A comida, essa imagem, ela ilustra bem. Ela é um ato de saúde, mas ela é um ato que envolve mente, corpo e alma, no sentido de que nossos aspectos psicológicos influenciam o que a gente come, nossos aspectos sociais influenciam o que a gente come, né? Bem como tudo que a gente come também influencia isso, também influencia, ela influencia e é influenciada, né? O nosso ato de comer, ele influencia e é influenciado ao mesmo tempo, pela alma, pela mente e pelo corpo. Então, comer é muito mais do que um evento físico. Eu diria que comer é uma coisa muito mais, uma construção muito mais psicológica e social do que qualquer outra coisa. Porque a necessidade de comida que a gente tem por dia, ela é pouca. Mas a gente acaba comendo muito. A gente acaba comendo por ansiedade, pelas emoções que a gente vive, que a gente não gerencia. A gente acaba descontando muita coisa na comida, ou então procurando muita coisa na comida.
né? Às vezes a gente está... existem muitas pessoas que estão muito estressadas e vão comer para compensar o estresse, outras que são estressadíssimas aí não conseguem comer. A alimentação, ela sempre passa isso, sempre passa essas coisas, ela vai muito mais do que um ato físico, né? Também é um ato social e também é um ato cultural. Então, entrando aí como ato cultural, a alimentação, nós temos a presença da carne na alimentação, da carne e dos derivados animais, né? Como eu disse no início do evento, eu sou vegana, e como médica, eu enxergo, casando a minha filosofia com a minha profissão, eu enxergo dentro da alimentação sem derivados animais, a alimentação viva, do veganismo, do vegetarianismo, eu enxergo um potencial de cura muito grande que existe nessa alimentação. Os alimentos de origem animal, além de desnecessários, eles são maléficos, né? O leite, vários profissionais já falam sobre isso, sobre os malefícios do leite, dos queijos, né? O quão eles sujam o nosso intestino, o quão eles dificultam, né? Inclusive o funcionamento e absorção de outros nutrientes. E com relação às carnes, elas são ricas em gorduras saturadas maléficas, né? Aqui, o que eu quero falar, eu quero deixar muito claro que existe uma separação de gorduras. Existe muito mito que gordura faz mal, gordura faz mal, gordura faz mal. Sim, gordura faz mal. Gorduras saturadas de origem animal fazem mal, são maléficas. E as gorduras benéficas seriam as gorduras de origem vegetal, principalmente as gorduras contidas em todas as castanhas. Eu vou dizer quais são: amendoim, nozes, a macadâmia, avelã, amêndoa, por aí vai, a castanha do Pará. Eu gostaria aqui de tem um mito, né? Desmistificar o mito que as pessoas têm muito medo de comer castanhas, achando que vão engordar, principalmente mulher, acha que vai engordar, acha que vai fazer mal, se comer mais do que 3 castanhas do Pará, não vai fazer mal e não vai engordar. O que faz mal, o que vocês devem ter medo, são dos alimentos de origem animal, principalmente a carne vermelha, né? É um alimento que faz mal, um alimento maléfico, acidificante do organismo. O frango, né? Hoje em dia é cheio de hormônios, cheio de coisas químicas, né? Infelizmente, os nossos oceanos estão completamente contaminados de mercúrio e metais pesados, né? Então, para você ter uma ideia, você comendo um atum, peixes que teriam ômega 3, teoricamente, eles não têm mais ômega 3, porque eles são criados, a maioria, em cativeiro. E você comendo atum, você eleva seu nível de mercúrio a um patamar, assim, surpreendente. Simplesmente por comer um pedaço de atum. Então, os alimentos de origem animal, eles são maléficos. E além de serem maléficos para o corpo físico, né? Eles são maléficos para a mente e para a alma. Lembrando que a saúde ela é um conjunto que vai muito além do físico. Tem uma palestra que eu vou dar num outro evento, depois eu divulgo, que eu falo sobre a alimentação como uma ferramenta de evolução, como uma ferramenta evolutiva. E eu falo dos malefícios, que agora não é o objetivo nosso, mas dos malefícios para a alma, para a mente e para as emoções de você estar consumindo alimentos de origem animal. Mas, por enquanto, hoje aqui não vai ser nosso foco. Se eu falar isso, eu vou me estender demais nisso. Então, vamos lá. Falando agora de causas de mortalidade. O Brasil, né, ele entrou junto com os países de primeiro mundo, ele está tendo junto com os países de primeiro mundo um nível de mortalidade por ano que se assemelha ao perfil de mortalidade dos outros países. Em 2011, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, as principais causas de morte no mundo que são causas de países mais desenvolvidos. O Brasil, ele não é dos mais desenvolvidos, mas ele tem um potencial de desenvolvimento nesse sentido que ele alcança os países de primeiro mundo. Então, a principal causa da morte foram doenças cardiovasculares. São doenças crônicas degenerativas em geral, que são doenças cardiovasculares, os cânceres ligados à alimentação, as doenças pulmonares, né? E sem falar, né, elas estão entre as doenças cardiovasculares a pressão alta, os derrames, acidente vascular cerebral, né, que são os derrames. Então, sendo assim, no Brasil, a situação não é diferente dessa situação apresentada no mundo. E, assim, entre as mulheres, qual a principal causa de morte entre as mulheres? As mulheres no Brasil estão morrendo mais de doenças cardiovasculares, por incrível que pareça. Devido ao estresse da vida moderna, né? Mulher hoje em dia tem jornada dupla, jornada tripla, tem que cuidar de filho, de marido, de casa, né?
de trabalho, dá conta de trabalho, dá conta disso, dá conta daquilo outro. Tem que cuidar de todo mundo, né? E muitas vezes sobra pouco tempo para nós. E o que acontece? Nós estamos sofrendo muito com estresse. As mulheres hoje têm fumado mais, têm entrado no mercado de trabalho altamente competitivo, né? O que libera vários hormônios, como adrenalina, né? E bem como outros hormônios que são antagônicos ao bem-estar, hormônios do estresse. E ela tem entrado, assim, valendo nas doenças cardiovasculares. Então, a principal doença cardiovascular que mata mulheres é o acidente vascular cerebral, ok? E o infarto também. Depois o infarto ele mata mais homens do que mulheres, mas mulheres também estão morrendo muito de infarto hoje em dia, o que é uma coisa que antigamente não se ouvia falar, e cada vez mulheres mais jovens, né? Devido ao quê? Devido ao estresse, como eu já falei, ao cigarro, e também à alimentação. Principalmente a alimentação, né? As mulheres não estão se alimentando como deveriam se alimentar. Aliás, o Brasil, como ele subiu de nível econômico, as famílias deixaram de comer em casa, as pessoas deixaram de fazer refeições à mesa, né? Cada vez se come mais coisas prontas no supermercado, se come um sanduíche, um aquilo, um salgado, um não sei o quê, né? E não se senta mais para comer o feijão, arroz, verdura, fruta, como antigamente, né? Antigamente as famílias se reuniam à tarde para comer época de milho, que não era transgênico naquela época de manga, a gente tinha esses costumes. No interior, algumas cidades ainda permanecem, né? Ainda bem. Mas essa não é a realidade das grandes cidades, né? E, em segundo lugar, as causas de mortalidade das mulheres são as neoplasias, né? Principal neoplasia da mulherada aí, câncer de mama, né? E também, em segundo lugar, por incrível que pareça, câncer de pulmão, e depois vem câncer de colo de útero. E causas externas, que também são causas bem importantes na mortalidade feminina, mas são coisas que a gente não pode mudar. Mas o que tem a ver, né, Amaranta? Assim me pergunta, Amaranta, mas o que tem a ver câncer com doença cardiovascular? Tem tudo a ver. Porque entre as causas evitáveis das neoplasias, dos cânceres, estão os hábitos de vida. E dentre os hábitos de vida, nós podemos citar a falta de exercício físico, né? Hoje em dia as pessoas são altamente sedentárias, né? Não caminham mais, a pessoa para ir na padaria pega um carro, a pessoa para ir na esquina pega o carro. Não se usa mais a andar a pé, andar de bicicleta, né? Então as pessoas são altamente sedentárias, as pessoas estão comendo muito mal, as pessoas estão comendo muita gordura saturada, muito alimento industrializado, que é excessivamente carregada em corante, conservante, e por aí vai, espessante, realçante do sabor, né? A comida que a maioria das pessoas come hoje em dia é uma comida altamente artificial. E as consequências são o que a gente está vendo aí, né? O número de obesos aumentando cada vez mais, o número de pessoas diabéticas aumentando assustadoramente, né? E assim, você percebe muito a circunferência abdominal, né? A circunferência abdominal das mulheres constantemente, muitas passando de 80 centímetros de circunferência abdominal, o que aumenta muito os riscos, né? Então, então as doenças cardiovasculares, como o AVC, o infarto, as neoplasias, principalmente a neoplasia de mama, elas têm como fator evitável essa questão da alimentação. A alimentação é extremamente importante. Hoje em dia nós estamos morrendo, a humanidade está morrendo por conta da alimentação. Isso é sério, sério, sério demais. Então, hoje eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Eu estou trazendo essa consciência de vocês que realmente estou querendo que mude. Eu percebo que a minha missão nesse mundo, eu tenho uma missão muito grande de alertar as pessoas com isso. Não à toa que é o trabalho que eu escolhi fazer. Então, vamos lá. Então, aqui, só para ilustrar aqui as doenças cardiovasculares, né? Coração aqui, o câncer, a mama, podemos lembrar aqui como a doença do câncer de mama. Mama, mais uma vez, né? Lembrando isso. Então, olha só. Quando você elimina o excesso de gordura corporal, a primeira coisa que acontece é você se desintoxicar. As toxinas que nós ingerimos através do ar, através dos alimentos, né? Corante, espessante, patati, patatá, todas as coisas da vida, né? Que nós ingerimos, os agrotóxicos, tudo isso, eles se acumulam no nosso organismo, os metais pesados também, principalmente nas células de gordura. Então, quanto mais acima do peso uma pessoa está, mais intoxicada ela está, né?
Isso é altamente preocupante, porque além de descompensar fisicamente essa pessoa, muitas vezes ela descompensa emocionalmente, né? Descompensa psicologicamente, por conta dos neurotransmissores, né? Que tem uma diferença significativa, né? A presença dessas toxinas, elas alteram o funcionamento do metabolismo de modo geral. A presença o intestino, o mau funcionamento intestinal, que muitas vezes acompanha a obesidade, também faz com que a pessoa produza menos serotonina, menos dopamina, que são hormônios protetores do bem-estar mental. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Tudo está muito ligado. Então, você melhorando o excesso de peso corporal, você tem melhora nos sintomas de depressão, você tem melhora no esquema de apneia do sono. Essa apneia do sono é quando a pessoa ela para de respirar durante a noite. Isso acontece principalmente quando a pessoa está muito acima do peso e engrossa muito o pescoço, né? Asma, porque com certeza, imagina que a gordura, ela é um peso desnecessário que a pessoa está carregando, né? Então, ela sobrecarrega pulmões, sobrecarrega os ossos, sobrecarrega as articulações, sobrecarrega todos os órgãos do corpo. Então, você diminui a chance de você melhorando o excesso de peso, você também melhora as condições pulmonares, as condições cardiovasculares. Você diminui, se você toma remédio para pressão, simplesmente diminuindo o peso, você já diminui os níveis pressóricos, né? Você melhora, facilita, você diminui a pressão dos órgãos abdominais e você melhora, muitas vezes, a questão do refluxo gastroesofágico, muito, não vou dizer que vai ser 100%, mas melhora bastante. Questões de enxaqueca, questões de distúrbios do colesterol, né? As questões do fígado gordo, como muita gente chama, né? Popularmente, né? Que é a esteatose hepática, né? A diabetes e por aí vai. Ovários policísticos, que também os ovários policísticos, eles têm uma relação grande com o peso corporal. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês um dos maiores vilões que existem e que, por favor, se vocês... eu sei que tem muita gente que já não come, que está ouvindo, eu sei disso. Mas eu sei que tem gente que ainda consome. Se você come ainda margarina, qualquer margarina, não coma. Não coma, simplesmente não coma. Margarina, o organismo não reconhece como um alimento, não é reconhecido. Nem os animais reconhecem margarina como alimento. Se você fizer um experimento e botar lá na mesa, deixar a noite toda a margarina, as formigas não vão. Muito dificilmente. Elas podem até ir na beirinha, mas elas não é uma coisa que chama, porque elas não reconhecem isso como alimento. Então, por favor, tire margarina do pão, não passe margarina no pão. Ah, mas o que eu vou passar no pão? Olha, a apostila de patês que eu fiz saudáveis, alguns até anticancerígenos, que tá lá para você pegar gratuito. É um mais delicioso que o outro e um mais lindo do que o outro, tá? Depois, se você tiver dificuldade de saber onde é que tá, como é que faz para ajudar a divulgar, eu ensino. Outra coisa terrível, olha só, açúcar, gente, açúcar. Açúcar é um produto, né, que além de favorecer questões de desregulação dos neurotransmissores, predispõe a diabetes, também é um alimento cancerígeno. Então, tá, Maranta, mas tá bom, mas e como que eu vou fazer para adoçar minhas coisas? Eu vou usar açúcar mascavo? Açúcar mascavo é melhor do que o branco? Açúcar, quanto mais escuro o açúcar mascavo, melhor. Aquela rapadura mesmo que o pessoal usava antigamente, né? Mas o que é o ideal? O ideal é não usar açúcar. Mas como assim não usar açúcar? Não usa. Pega tâmaras, adoça com frutas secas, adoça com banana, com manga, né? Tenta adoçar as coisas usando o sabor da fruta, né? Você na internet, você encontra, principalmente em sites de receitas crudívoras, doces maravilhosos, feitos com tâmara. Eu adoço sempre minha vitamina, depois eu vou dar umas receitinhas para vocês. Eu adoço sempre minha vitamina com tâmaras e fica muito gostoso. Sal, gente, sal refinado é maléfico. E a maioria do sal que as pessoas consomem não vem do sal, vem dos alimentos industrializados. 80% do sal que uma pessoa consome vem dos alimentos industrializados. Tem sal e tem açúcar. Por exemplo, você comprou uma lasanha industrializada lá no supermercado. Ela tinha sal? Tinha. Tinha açúcar? Tinha. Tinha corante? Tinha. Tinha elementos cancerígenos? Tinha. Então, tem tudo isso aí. A indústria, elas estudaram o paladar humano e descobriram que o que mais chama a nossa atenção é o doce, o salgado. Então, por isso que isso entra muito
E o sal, além disso, serve para conservar o alimento. Entra muito em quase todos os alimentos industrializados. Coisas que você nem imagina que tem açúcar, tem. Uma lasanha, por exemplo, tem açúcar, porque o açúcar dá o gostosinho, né? Tá cheio de sal. Então, shoyu, tem os tipos de shoyu saudáveis, depois eu posso falar para vocês. Mas, assim, tudo que é industrializado geralmente tem muito sal. Então, nem o sal presta, Maranta? Não, tem sal que presta, tem sal que é bom para o organismo. O melhor sal para a mulherada aí é o sal rosa do Himalaia. Por quê? Ele tem mais de 80 tipos de minerais, inclusive minerais que são benéficos, né, para a saúde mamária. E ele é facilmente absorvível pelo corpo. Ele é composto, ele foi feito pela natureza ao longo de milhões e milhões de anos, né? Então ele é altamente benéfico. Mas só o sal rosa? O sal rosa ele é melhor para a mulher em si, mas não é só o sal rosa que é bom. Nós temos o próprio sal marinho, o integral, tá, gente? Sal marinho integral, porque o que é refinado não presta. Sal refinado não presta, açúcar refinado não presta, farinha refinada não presta. Mas se for integral, ok. Se for um sal integral, então o sal rosa do Himalaia, ele é integral. Sal marinho, tem que estar escrito na embalagem que ele é integral, que ele é natural, que ele foi seco, sem adição de produtos químicos, ok? Sal negro, sal vermelho, sal azul da Prússia, flor de sal, todos são sais benéficos e sais bons. É bom, é importante usar sal. O sal rosa do Himalaia, por exemplo, você repõe, inclusive é bom para atletas. Você acabou de chegar numa academia, você está com alguma coisa, você toma um pouco de sal, lá ele te repõe o teu equilíbrio hidroeletrolítico, ok? Perigo aos olhos, gente. Não adianta usar óleo. Quando começou, a gente começou há pouco tempo atrás, eu acho que tem uns 50 anos, 50, 60 anos, mais ou menos, que a indústria começou a fazer óleo, assim, e as pessoas começaram a usar. Foi aí que começou a era das doenças cardiovasculares. Então, tá muito ligado uma coisa na outra. Não experimenta a gente começar a cozinhar sem o uso do óleo, sem óleo, não fica difícil. É assim, é cozinhar o arroz na água e depois você tempera com sal, você coloca outras ervas aromáticas para temperar, alho, cebola, né? Outras coisas que são melhores, de melhor qualidade. O feijão também dá para cozinhar sem óleo numa boa, né? E salada, consumir o maior número possível de vegetais crus, o maior número possível de frutas, né? Então não há necessidade do óleo, mas eu não vivo sem refogar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então o que eu aconselho? Refogar o mínimo possível e usar óleo de coco. Óleo de coco caro? Mas você não vai usar muito. Se você usar nesse ponto que eu te falei aqui, dá para você refogar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tranquilamente. Com o tempo você acostuma e você começa a adorar o gosto. É um investimento que você faz na saúde. Ou nós investimos na saúde, ou nós vamos, infelizmente, ter que investir dinheiro para tratar doença, gente. Não tem outra opção. Não adianta, não tem outra opção. Vamos lá. Olha, outros inimigos aqui fortíssimos aí da gente, né? Os alimentos, os doces industrializados, são todos alimentos pobres em calorias. Quer dizer, ricos em calorias e pobres em nutrientes, né? Não tem nenhuma fibra aí. Só tem sal, só tem açúcar, só tem esses corantes, alimentos cancerígenos. O refrigerante aí no meio da foto, né? E, aliás, o refrigerante, né, e o café também não está aí, mas eu quero falar do café. O café, ele acentua o transtorno da TPM, né, porque ele modifica o humor, ele atua sobre os rins e faz a mulherada aí perder cálcio, né, principalmente quem já está numa idade que não pode se dar o luxo de estar perdendo cálcio, né. E, por exemplo, se você acabou de almoçar numa refeição maravilhosa, saudável, linda e maravilhosa, você vai lá e toma uma xícara de café, você perdeu ferro, você perdeu o cálcio, você perdeu os nutrientes. Ele é contra a absorção de nutrientes. O mesmo vale para os refrigerantes. Acho que nesse momento você deve estar pensando sobre adoçantes. Acho que eu esqueci de falar na hora do doce. Não usem adoçante nenhum. Adoçante não serve. O único adoçante que é mais ou menos assim é o stevia, né? Mas por ele ser um pouquinho amargo, assim, muita gente não gosta. Mas, por favor, gente, adoçante é uma substância alienígena no corpo humano. Adoçante faz mal e adoçante é cancerígeno, tá? Não usem adoçante, por favor. Antes da gente avançar, gente, assim, eu gostaria de dizer, o que eu tô falando, assim, eu falo de uma forma enfática. Desculpa, gente, tudo isso aqui é um convite para vocês que eu tô fazendo aqui, como hoje eu tô empolgada aqui, então eu fico falando, não use, não faça. Desculpa, eu não quero parecer assim que eu tô impondo nada para ninguém, afinal, quem sou eu? Eu tô aqui simplesmente para orientar vocês pelo melhor caminho. A única coisa que eu posso fazer para vocês, por vocês, é orientar e torcer para que vocês vão pelo bom caminho. Então, sempre a escolha de vocês, a liberdade de vocês. Eu tô dando sugestões já.
humildemente, tá, gente? Então, perdão, meu tom, meu jeito, é que eu sou assim mesmo. Então, mas é um jeito protetor, eu tô querendo proteger vocês. Vamos lá. Outra coisa, gente, cremes. Gente, mas a Maranta, mas a palestra não era sobre comida e que está falando de creme. Bom, eu tô falando de creme por quê? Porque nós comemos pela pele. Nossa pele é o nosso terceiro rim. O que vai para a pele, em seguida, tá na corrente sanguínea. Então, os homens também, tá? São bombardeados de produtos químicos. Mas as mulheres, elas têm o dobro desse bombardeio, justamente pela indústria dos cosméticos. Tem produto cancerígeno e químico desfavorável ao funcionamento hormonal da mulher também. Em tudo quanto é produto. Batom, esmalte, tudo. Pintura de cabelo, creme. Então, mas existe solução para isso, né? Inclusive, eu fiz um e-book gratuito, onde eu coloquei lá um monte de dicas de fazer maquiagens saudável, com alimento, botei, inclusive, links de vídeos, tá um bárbaro o e-book, né? Então, vocês podem estar usando lá. Então, gente, nós somos, infelizmente, bombardeadas por produtos químicos presentes, desde o nosso desodorante, o nosso shampoo, o nosso sabonete, tudo, né? Então, creme, principalmente creme, cuidado com os cremes também. Então, mas uma dica que eu dou para vocês usarem na pele, usem óleo de coco. Óleo de coco é maravilhoso, deixa a pele macia, deixa a pele ótima, mas quem pele é bom para todo tipo de pele, ela além de ser extremamente saudável. Porque a indústria, ela se aproveita da vaidade feminina. É aquela pressão para que a mulher seja linda, seja magra, igual aquela modelo da revista, para que ela esteja sempre maquiada, sempre uma boa aparência. Ninguém cobra nada nesse sentido dos homens. O homem pode ser como quiser, mas a mulher não. Tem uma pressão em cima da mulher fenomenal, né? Principalmente feita pela ditadura da mídia, né? E então isso é um prato cheio, né? Para a mulherada comprar produto de beleza, para a mulherada viver fazendo dieta, para a mulherada viver doente, né? Infelizmente. Então, gente, eu só queria alertar vocês, eu queria trazer isso para a consciência de vocês. Não sejam massa de manobra da indústria, não sejam massa de manobra da mídia, gente. Então o que comer então, né? A mulher tem mais chance a ter anemia do que homens, né? Tanto é que a prevalência de anemia entre mulheres ela é maior, como eu já disse, e a necessidade de ferro da mulherada é maior também do que a necessidade dos homens. Um desses motivos é a perda menstrual. Então, como que vai repor esse ferro? Através das folhas verdes escuras, principalmente. Lentilha também tem uma boa quantidade de ferro, melado de cana tem uma boa quantidade de ferro, né? Mas principalmente os vegetais de folhas verdes escuras, como eu falei, né? Couve, brócolis, chicória, por aí vai, rúcula. Então, procurar comer bastante folha verde escura, né? Eu dou sempre a dica do suco verde. O suco verde ele é maravilhoso, né? Depois que eu tirar os slides, eu vou falar um pouquinho mais sobre o suco verde. O suco verde ele tem uma composição, o suco verde que eu ensino, que ele é bárbaro para a mulher. Que ele é folhas verdes escuras, ele é maçã, 2 maçãs sem a semente, que a semente concentra agrotóxicos, né? E semente de girassol germinada. Por que essa composição? A clorofila, né, dos vegetais verdes, ela é rica em magnésio, e ela se dá super bem com a maçã vai deixar docinha. A maçã também é uma fruta que tem fitoestrógenos, ou seja, hormônios femininos de origem vegetal, né? E aí fica o cálcio da folha verde, e a semente de girassol também tem fitoestrógenos. Então, para homens é maravilhoso também, mas para mulher, nossa, é mais maravilhoso ainda. Então fica aqui a dica do suco verde, fica a dica das folhas verdes, e de não, por favor, não tomar café depois que comer folha verde escura, não tomar refrigerante depois que comer folha verde escura, e evitar também, gente, a composição do queijo. Por exemplo, se você vai comer uma salada lá de rúcula e botar queijo na salada, você não consegue absorver o ferro ali, porque o cálcio desse queijo, né, que hoje em dia não é mais queijo, é muito mais um aglomerado ali de toxinas do que queijo, ele vai impedir você de absorver esse ferro, né. E com relação às folhas verdes escuras, eu gostaria de lembrar agora das brássicas, né, que eu esqueci, não falei ainda. Brássicas são folhas que eu lembrei da couve, porque são couve-flor, couve de Bruxelas, nabo. Elas contêm substâncias, ela contém indol, que é uma substância anticancerígena, né? Inclusive, quando eu pego o paciente, assim, que eu vejo que não tem condições de se alimentar por algum motivo ou outro,
eu prescrevo Indol em cápsulas, né? Mas o ideal mesmo é a alimentação, isso é o ideal, uma alimentação preventiva, uma alimentação curativa. Então fica a dica aqui dos vegetais verdes, né? Principalmente quando esses vegetais verdes, eles são importantes na fase reprodutiva da mulher, né? Que vai desde quando ela começa a menstruar, na gestação também é super importante, tá? Outra coisa extremamente valiosa para a mulher são a linhaça. A linhaça, ela contém lignanas, né? E ela praticamente, ela imita ela também tem fitoestrógenos, né? Ela imita, não, na verdade, a linhaça é rica em lignanas, né? E ela funciona também como fitoestrógeno. Então, ela é muito importante para a mulher. Ela ameniza sintomas de menopausa, e ela ameniza sintomas de TPM, inclusive, né? Além do que ela é rica em ômega 3, para quem não consome alimentos de origem animal é muito importante também. Seriam 3 colheres de sopa de linhaça em grãos, o consumo mínimo por dia. A farinha de linhaça não tem ômega 3, tá? Porque é oxidada, tem que ser a sementinha mesmo. Deixa ela de molho e consome no outro dia. Depois eu posso dar umas receitinhas para quem quiser. O gergelim também é uma sementinha que, além dele ser riquíssimo em cálcio, né, ele tem propriedades aí de diminuir colesterol, né, e etc. Então, uma receitinha ótima seria uma vitamina, por exemplo, onde você colocasse 3 colheres de linhaça, 3 colheres de gergelim, sendo que elas devem estar de molho na noite anterior em água. Olha só, gente, por que eu trouxe aqui a pera? A pera, olha só como ela parece como um útero, né? Aqui ela parece com um úterozinho, tá vendo? Assim, o útero tem esse formato. Então, todo o alimento que ele lembra um órgão do corpo, ele é bom para aquele órgão do corpo. Então, se ela parece um útero, ela é muito bom para a mulher. Ela diminui o inchaço do período menstrual, ela é rica em potássio. Assim como a pera, nós temos a berinjela, né? Que ela é capaz de prevenir câncer de colo uterino. E olha o abacate, olha que linda, gente, essa imagem desse bebezinho no abacate. Porque o abacate, ele é rico em gorduras do bem. Por favor, coma o abacate. Não tenham medo das gorduras do bem, do abacate, do coco, das castanhas, gente. Isso é terrorismo da mídia, fazer vocês terem medo dessas gorduras. Por favor, comam à vontade. Então, abacate, ele regula hormônios, ele previne o excesso de peso depois do parto, ele previne câncer de colo uterino, né? E assim, uma receitinha maravilhosa agora eu posso dar. Principalmente quando dá aquelas fissuras de comer doce na época de menstruação. Para vocês baterem aí abacate no liquidificador, tâmaras para adoçar. Vocês podem colocar a linhaça, né? Ponte de lignanas, podem colocar o gergelim, ponte de cálcio, cacau e alfarroba. Vocês batem isso no liquidificador, fica um mousse de chocolate delicioso, abençoado, dos deuses. Depois eu posso falar com mais calma se vocês tiverem interesse na receita. Inhame, gente, inhame. O inhame é espetacular para a saúde feminina, né? O inhame, mas eu queria aqui chamar a atenção de vocês para a diferença, ó. Esse aqui, que tá aqui, ele é de outra espécie desse inhame aqui, né? Esse aqui é o que a gente chama de inhame, principalmente no sul e no sudeste, ele não é o inhame que é indicado. Ele é muito bom, ele é um depurativo do sangue, ele é maravilhoso, ele é um leite perfeito, ele já é um próprio leite. Você bater no liquidificador, qualquer fruta com ele, fica uma vitamina perfeita. Porque ele já é um leite. Você bateu, ele já fica o leite. Ele dá textura do leite, ele encorpa como leite. E aí você adoça com outra fruta, com maçã, com manga ou com tâmaras. Só que esse aqui que tem essas listrinhas brancas, tá vendo, gente? Essas listrinhas brancas aqui, não é o mesmo desse outro aqui, ó. Esse aqui que a gente chama de cará, né? Nós chamamos no sul de cará, no nordeste chama de inhame, é uma família, né? Então, só ter esse cuidado, né, de vocês estarem vendo a diferença que existe entre um e o outro, porque ele é depurativo do sangue, mas ele não é da mesma família. Esse inhame aqui que eu tô falando, ele pertence a outra família. A família dele é a Dioscória, né? Essa família Dioscória, ela tem muitas espécies, ela tem 850 espécies, então ela é muito diferente. Ela também é depurativa sanguínea, mas ela tem uma composição que ela tem uma composição semelhante ao hormônio, ela ajuda semelhante ao hormônio feminino, então ela ajuda na fertilidade, ela ajuda a reduzir os sintomas de TPM, né? Ela vai ter uma ação parecida com a ação hormonal no corpo feminino, né? Porque ela também tem um fito-hormônio, ou seja, ela tem um hormônio vegetal.
O nome desse hormônio vegetal se chama diosgenina, né? E ela simula um pouco os hormônios femininos. Então, já pensou numa vitamina maravilhosa? Abacate, com leite de inhame, né? Coloca ali um pouquinho ali de cacau, né? Se quiser, ou então se não quiser. E adoça com tâmaras, bota linhaça, bota gergelim. Perfeito, gente, maravilhoso, né? De tal você começar o seu dia com um belíssimo suco verde, no meio da manhã você fazer uma vitamina dessas, né? Quando te der fissuras de comer doce, você comer cacau, comer alfarroba, né? Que são doces saudáveis. Além disso, todos os doces crudíferos, eles são saudabilíssimos e são deliciosos, né? Deixa eu ver outra comida, outro alimento ótimo para mulher, são as castanhas do Pará, né? Não precisa ficar com medo de comer castanha do Pará, tá? Por quê? Não tem esse negócio de comer esse castanha do Pará, como o pessoal fala aí, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não acontece nada. Pode comer castanha do Pará tranquilo, que ela vai te ajudar no funcionamento da tua tireoide. Hoje em dia se estima que 15% das mulheres tenham problema de tireoide, é muito bom. A tireoide ela necessita muito de iodo e também necessita muito de ferro e também de selênio, né? Inclusive, se você estiver repondo iodo aí sem repor selênio, não é uma coisa boa, uma combinação boa. Então, é muito importante. Outro elemento muito importante para a mulher que é presente nas folhas verdes é o magnésio, porque ele diminui a fissura de comer doce, né? Ele diminui, e ele é desintoxicante, ele é benéfico para as articulações, para homem também. Mas como hoje é na alimentação feminina, então eu estou falando aqui. Eu vou aqui interromper o compartilhamento da minha tela e vou falar com vocês agora. Amanda, quais seriam os alimentos que poderia comer para prevenir não ter cólicas menstruais moderada ou intensas? Amanda, não sei se você está... assim, as cólicas, elas são provenientes de da predisposição física, ok? Mas também elas têm a ver com estresse, têm a ver com tudo isso, com desequilíbrio hormonal também, né? Então, assim, tenta comer da maneira mais saudável possível. Tenta incorporar na tua alimentação os alimentos que eu falei aqui. Linhaça, inhame, abacate, pera. Tenta comer, eliminar aquelas coisas que eu falei que eram ruins, tenta ficar nas boas e ser o mais saudável possível, né? E também, se você não tem problema de cisto, nem problema de endometriose, nem problema de útero, nada, você pode também pegar uma bolsinha de água quente ou então uma garrafa plástica, botar um pouquinho de água morna e botar na região do teu ventre quando você estiver menstruado, ajuda também. Boa noite, ouvimos dizer que o inhame pode conter toxinas. Essa informação confere? Não. O inhame, ele tira as toxinas do teu organismo, isso sim, ele é um depurativo do sangue, né? Inclusive o inhame, aquele que eu mostrei duas imagens. Eu mostrei um que tem as listrinhas brancas, que é aquele do sul e do sudeste, que chama de sul e sudeste aqui. Porque tem uma confusão de termos de inhame, porque no nordeste e norte é uma coisa, aqui no sul é cará. Então, por isso que eu mostrei aquela imagem. Então, ele é depurativo sanguíneo, né? Não o inhame, o torá, né? Que é aquele pequenininho, aquele que tem as listrinhas brancas. Deixa eu tentar ver se eu mostro aqui de novo. Ele é depurativo sanguíneo, inclusive tribos indígenas usavam ele, né? Vocês estão me vendo bem aqui? Mas, inclusive, tribos indígenas usavam ele como preventivo de malária e de dengue, porque o mosquito ele não te pica, e se você já está com dengue, ele simplesmente serve para ajudar, né, no tratamento. Ele é depurativo sanguíneo, ele elimina toxinas do sangue, pode comer sem medo, coma cru de preferência, rala, você pode botar numa vitamina como se fosse um leite, você pode ralar e botar cru na salada. Sandra, que alimento pode melhorar o quadro de endometriose? Linhaça, devido à riqueza de ômega 3, né, a linhaça. E como chá, a gente indica um caretomentosa, que é unha de gato. Também tem esse benefício. Por falar em chás, eu gravei um hangout com a doutora Lívia, que ela é ginecologista e especialista em fito-hormônios, que ela fala um monte de dicas de chá para um monte de coisas. Então tá imperdível, tá maravilhoso. Recomendo vocês assistirem. A Vanessa, se for possível falar de coisas boas para começar a comer o dia, café da manhã, suco verde. Melhor coisa para tomar para começar o dia é suco verde. Depois do suco verde, você parte lá para frutas, principalmente uma vitamina. Essa vitamina que eu ensinei de abacate, inhame, linhaça é maravilhosa. Se você não está acostumado a ter uma alimentação assim, você pode estar comendo uma alimentação mais convencional. Você pode estar comendo tapioca, ou então cará cozido, ou então batata doce cozida, né? Pode fazer um leite de amêndoas, pode botar cacau nesse leite de amêndoas, né? É sempre bom. Mas de preferência de manhã,
como é um horário de desintoxicação do organismo, é preferível você dar espaço às frutas. Aqui, abacate, linhaça, gergelim, cacau, pode adoçar? A Edna perguntando. Edna, a própria tâmara adoça. A tâmara ela é super, super, super doce. Você vai se impressionar. Tem vitamina que eu faço aqui em casa que, se eu não fosse eu que tivesse feito, eu ia jurar que tinham me sabotado e colocado açúcar dentro. Porque fica doce, 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 muito doce. Experimenta. Você vai gostar. Eu uso óleo de linhaça, pior MTPM. Então, procure, Eunice, consumir não o óleo, mas sim a linhaça mesmo em grãos, de molho à noite. Fica melhor assim, né? Então, faça o seguinte, procura ter a TPM, né, gente, que é um evento que acontece uma vez ao mês, ela provém de toda uma alimentação. Lembra que a gente passa o mês se alimentando, né? Então, a TPM, ela simplesmente, ela é montada ao longo de todo o mês, mas ela culmina numa última semana ali. Então, ao longo do mês, veja como está a tua alimentação, vai corrigindo, né? Procura corrigir isso, que com certeza você vai ter uma diminuição significativa da tua TPM, né? Sendo o mais saudável possível, você vai perceber essas melhorias, essas diferenças. Quem tem problema na tireoide pode consumir a linhaça? Deve. E para quem tem problema na tireoide, eu recomendo também, eu suplemento os meus pacientes, dependendo do caso, tá, gente? Eu estudo os casos. Mas, assim, eu uso iodo na suplementação, dependendo do caso. E também recomendo o selênio. O selênio tá rico presente na castanha do Pará. Uso bastante gergelim, a Ângela, nas pastas de berinjela. Tem várias receitas caseiras. Eu tenho várias receitas caseiras, sim. Ana Beatriz Fernandes Ferreira. Como germinar semente de girassol de forma correta? Ana, você deixa a semente de girassol de molho em água, ok? Preferência uma água de boa qualidade. Uma outra coisa muito terrível, né? Terrível mesmo, gente, que tem. Infelizmente, é uma sacanagem. O Brasil ainda é um dos países que fluoreta a água, ou seja, que coloca flúor na água. Esse flúor que existe na água, ele é péssimo, ele causa um monte de doenças, inclusive ele potencializa esse número alarmante que a gente tem de doenças de tireoide, entre muitas outras doenças. E além do cloro, né, o cloro na água é excessivo, né? Tem umas dicas para tirar flúor e cloro da água que depois eu posso estar conversando com vocês. Mas só quis fazer esse comentário. Então, deixa a semente de girassol de molho em água, de preferência uma água de boa qualidade. Você pode estar deixando, por exemplo, o dia todo de molho, você sai para trabalhar de manhã, bota um copinho ali com uma semente de girassol, sai para trabalhar, né? Chega de noite, tira essa sementinha de girassol da água, escorre a água e bota no escorregadorzinho de macarrão. Aí você chega lá para tomar um copinho d'água à noite, de manhã você dá uma lavadinha, e aí você vai notar que vai sair um narizinho. Quando tiver saído um narizinho pequenininho da sementinha de girassol no outro dia de manhã, isso depende, tá, gente, de onde você mora. Se você mora num lugar mais frio, demora mais. Agora, com esse calor que a gente tá sendo mais rápido, né? Aí vai sair um narizinho pequenininho. Esse narizinho pequenininho significa que ele já tá pronto, ele já pode ser colocado no suco assim. Inclusive, ele pode ser colocado com essa casquinha e tudo no liquidificador, mas depois você tem que coar. Ou então você pode botar na centrífuga. Isso é para fazer o geminadinho, que é lembrando que a semente de girassol é rica em fitoestrógenos. Lembrando que a semente de girassol, ela bate no liquidificador, né, com a maçã e com a folha verde para fazer esse suco. Então é dessa maneira. Isso é para germinar. Para fazer o broto já seria um outro processo. Daí, se você tiver interesse, me ensina como é que faz o broto. Mas a germinadinha é assim. Você pode sair para trabalhar e botar de dia, de molho, ou então você pode ir dormir, botar à noite. No outro dia de manhã, você deixa lá no escorredorzinho de macarrão. Aí, de vez em quando você vai na cozinha, para não deixar a semente desidratada, senão ela seca e morre, né? Você vai de vez em quando para tomar um copo d'água, vai na cozinha fazer uma coisa ou outra, você dá uma molhada na água, só para manter a umidade. Você vai notar que vai sair um nariz. É uma pontinhazinha de nada. Quando sair essa pontinhazinha de nada, é o ponto ideal para estar no suco. No suco, a gente não coloca ela muito grande, o nariz muito grande, porque aí ele já perdeu um pouco de potencial de potencial, né? A semente, quanto menor, quanto mais início do processo germinativo, mais potencial ela tem, né? Mais energia ela tem. Então, quanto menorzinho esse narizinho, melhor. Se for um narizinho muito grande, ele também é bom, mas ele já não tem tanta energia vital quanto tem só aquele narizinho pequenininho. Tânia, com relação ao mioma, dá uma olhada no uxi amarelo, e essa é uma planta, e a outra planta é unha de gato. Unha de gato é Uncaria tomentosa, o nome da planta, Uncaria tomentosa, mas eu vou botar aqui unha de gato, mas vocês sabem que é uma planta, um cipó, que ele é cheio de espinhos,
E esse cipote aí de espinhos, ele tem espinho que lembra uma unha. Mas ele é um fitoterápico, ou seja, uma planta medicinal, né? Unha de gato. Mioma, só lembrando de mioma é uma condição que ela predispõe a mulher a perder muito sangue da menstruação, né? Então tem que ter bastante cuidado. Quem tem mioma tem que comer bastante folha verde escura, porque é rica em ferro, para estar repondo esse ferro, né? Que realmente, assim, quanto maior o mioma, mais perda de sangue a mulher tem durante o período menstrual, né? Ela tende a ter perda muito grande, ela tende a sangrar, ela tende a ter cólica mais intensa, né? Então é importante estar olhando isso aí. Eunice, por favor, fale sobre açúcar de coco. É bom? Sim, o açúcar de coco é excelente, é um dos melhores açúcares que tem. Porém, o ideal é você adoçar o açúcar integral. Porque, gente, vamos pensar aqui no que é integral e no que não é integral. Integral é tudo aquilo que é íntegro, que é inteiro, né? Por exemplo, se você pegar o coco e tomar água dele e comer a carninha dele, você comeu ele integralmente. Agora, se você pegar ele e fazer alguns processos onde tira só o açúcar, você deixou de lado outros nutrientes para dar privilégio ao açúcar. Não é mais um alimento integral. Não está na íntegra. Na íntegra significa na totalidade. Ele é bom? É melhor do que o açúcar refinado? Com certeza. Mas ele não é ideal como se você fosse usar para adoçar uma fruta seca, como tâmara, como uma banana bem madura, uma manga bem madura. O ideal sempre, gente, é consumir os alimentos na íntegra, ou seja, na sua integralidade, né? Por exemplo, você vai numa loja dessas aí da vida natural, tem lá óleo de não sei o que lá, óleo de abacate. Eles pegaram o abacate e tiraram só o óleo dela, né? Então, todo o resto que estava contido, a natureza, gente, ela é sábia. A natureza, ela tem uma mágica, ela tem a química, ela tem um laboratório que nenhuma farmácia do mundo, nenhum laboratório do mundo, nenhuma indústria do mundo é capaz de imitar. Aqueles polivitamínicos que a gente compra aí, né, na vida, né? Às vezes precisa, né? A pessoa tá muito desnutrida, então um período especial da vida, tipo uma fase final de gestação, vai lá, alguma coisa assim, precisa, mas só que aquilo não é igual você tá comendo um prato de salada, não é igual. A ação no organismo é diferente, né? Aquilo ali foi isolado em laboratório, foi sintetizado para estar colocando no teu corpo, né? O que o corpo reconhece como comida é o alimento biológico mesmo, né? Que além daquele composto ali, existem mais de trocentas elementos químicos e traços que estão compactuando para que aquele elemento ele seja especial, né? A nossa ciência ela tem mania de isolar uma coisa e dizer, por exemplo, eles acham que o que tem de saudável na linhaça, exemplo, é a lignana. Ok, ela é saudável, mas só que eles fazem isso, eles isolam e vendem isso. Exemplo, né? Tô dando um exemplo aqui. Mas quando, na verdade, existem um monte de outros compostos que estavam lá se entrelaçando, se entrecruzando e se beneficiando mutuamente para que aquele alimento fosse poderoso. Ele tem outras coisas, ele tem fibra, né? Ele tem toda uma composição feita, desenvolvida pela natureza ao longo de milhares e milhares de anos, que tem uma sabedoria em si, que a sabedoria humana não alcança, não consegue isolar em laboratório nenhum. Tem um ditado que eu adoro, que é o ditado oriental, né? Que diz assim, a diferença entre um oriental e um ocidental vendo uma flor. O ocidental, ele chega com uma flor, ele olha a flor e ele fala, legal essa flor. Eu vou pegar pétala por pétala, eu vou pegar o tal, eu vou tirar, vou mandar cada uma para um laboratório, eu vou pegar esse miolinho dela, eu vou fazer tal coisa, e de cada lugar eu vou extrair uma coisa, eu vou saber exatamente como ela funciona. Né, e faz isso. Uma mente, assim, altamente quadrada, assim, altamente, assim, cada coisa no seu quadrado, né, e, assim, altamente... É o resultado que a gente vê na medicina, né? Cada médico aperta um parafuso do corpo humano, como se fosse uma fábrica, né? O ortopedista vai lá e aperta os ossos, o dermato aperta a pele, o outro vai não sei o quê, cada um numa coisa, cada um no seu quadradinho. Assim que é uma maneira de pensar ocidentalizada. E o oriental, né? Ele olha para uma flor e ele não quer pegar, em primeiro lugar que ele não vai arrancar ela e pegar em pedacinhos e estudar. O que ele faz? Ele olha, ele tenta sentir a flor, ele tenta intuir a flor, ele tenta ver o sol, a relação dela com o sol, a relação dela com a árvore, a época do ano, o cheiro, o aroma, as plantas que estão no chão. Ele tenta analisar o conjunto da obra e jamais arrancar aquilo. Então, essa é a diferença das medicinas ancestrais para nossa medicina. Por que reconexão, né? Porque, veja bem, olha a maneira como o ocidental entendeu a flor. Ele entendeu a flor em todo o contexto dela, a época do ano, a posição do sol, aroma, o pássaro que vai lá e que gosta mais dela,
a sombra, a chuva, tudo, entendeu? De uma maneira holística. Então, é nesse entendimento holístico, essa visão holística, que isso se espalhasse, que isso chegasse no nosso sistema de saúde, que isso chegasse a mais e mais mulheres, que isso libertasse nós mulheres. Então, muito obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui. Se houveram homens no evento, aposto que vocês também aproveitaram os conhecimentos. Obrigada pela presença de vocês até aqui. Gratidão.